Bora, pesquisadores! Quem fala com vocês mais uma vez sou eu, professor Vitor Mascarini, e estamos em mais um episódio magnífico do História Sem Crise. Hoje vamos abordar um pouquinho aí sobre a guerra e a divisão das Coreias, tá bom, galera? E eu queria pedir nesse primeiro momento, aquele pedido com carinho, charmoso, para que vocês colaborem com o nosso projeto. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, dá aquela impulsionada bacana lá no Instagram, beleza, galera? E não estou sozinho, estou com meu amigo, meu parceiro, na voz, professor Victor Tâmbalo. Seja bem-vindo. Fala, pesquisadores. Hoje o nosso foco vai ser a Guerra da Coreia e a consequente divisão da Península Coreana em Coreia do Sul e Coreia do Norte. Um dos primeiros e mais importantes capítulos da Guerra Fria. De um lado, a Coreia do Norte, apoiada pela União Soviética e pela China, seguindo um regime comunista, e do outro, a Coreia do Sul, respaldada pelos Estados Unidos e pela ONU, seguindo o que nós chamamos de capitalismo. Um conflito sangrento, esquecido por muitos, mas que moldou o equilíbrio de forças do século XX. E cujas marcas permanecem até hoje na fronteira mais militarizada do planeta. Vamos entender, como a Coreia, que foi colônia japonesa até 1945, acabou se tornando palco de uma guerra devastadora e se dividiu em dois países com caminhos políticos e econômicos completamente distintos. Bom, galera, a história da Guerra da Coreia começa antes mesmo da própria guerra. A Península Coreana foi ocupada pelo Japão entre 1910 e 1945. Durante esse período, os coreanos enfrentaram forte repressão cultural e política, vivendo sob domínio colonial, uma vez que o Japão era uma potência imperial da região. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota japonesa, a Coreia foi libertada, mas a libertação não significou unidade. Pelo contrário, os aliados dividiram a península ao longo do Paralelo 38. Ao norte, sob a influência da União Soviética, instalou-se um governo comunista liderado por Kim Il-sung. Ao sul, com o apoio dos Estados Unidos, formou-se a República da Coreia, presidida por Syngman Rhee. O que deveria ser uma divisão provisória se tornou um dos marcos mais duradouros da Guerra Fria. A eclosão da guerra em 25 de junho de 1950, onde tropas norte-coreanas atravessaram o Paralelo 38 e invadiram o sul, a Guerra da Coreia começava oficialmente. Os Estados Unidos, sob a bandeira da ONU, intervieram rapidamente para apoiar o sul. Já a Coreia do Norte contava com armas, recursos e treinamento soviético, além do apoio estratégico da China de Mao Tse-tung, um dos líderes mais importantes da história da China. Nos primeiros meses, então, a guerra foi marcada por avanços e recuos dramáticos. Os norte-coreanos chegaram a conquistar quase todo o território sul-coreano, mas a contra-ofensiva liderada pelo general Douglas MacArthur empurrou os comunistas de volta e avançou até o próximo da fronteira com a China. A resposta chinesa foi imediata. Centenas de militares e soldados entraram na guerra, empurrando novamente os sul-coreanos e norte-americanos para o sul. O conflito rapidamente se transformou em uma guerra de desgaste, com altíssimos custos humanos e sem vitórias decisivas. Já entre 51 e 53, a Guerra da Coreia entrou em um impasse. Nenhum dos lados conseguiam vencer de forma definitiva. As batalhas se concentraram em torno do Paralelo 38
em uma guerra de trincheiras semelhantes, em alguns aspectos, à longínqua Primeira Guerra Mundial. Bombardeios aéreos devastaram cidades inteiras e o número de mortos cresciam diariamente. Ao mesmo tempo, negociações de paz aconteciam em Panmunjom, mas elas se arrastaram por anos, principalmente devido a divergências sobre o destino dos prisioneiros de guerra. Finalmente, em julho de 1953, foi assinado o Armistício de Panmunjom, estabelecendo o fim das hostilidades. Porém, galera, nunca houve um tratado de paz oficial. Até hoje, tecnicamente, as duas Coreias permanecem em guerra. A fronteira criada, a chamada Zona Desmilitarizada, DMZ, tornou-se o espaço mais vigiado e militarizado do mundo. A Guerra da Coreia teve consequências profundas, onde até hoje a gente não teve uma cicatriz 100% curada. E primeiro, para a própria península, estima-se que entre 2 e 3 milhões de pessoas morreram no conflito. A destruição foi tamanha que após 1953, os dois países tiveram de praticamente se reconstruir do zero. No norte, consolidou-se o regime comunista de Kim Il-sung, que iniciou uma dinastia política que chega até hoje, com os seus netos e bisnetos e pessoas da família. Com, vocês já devem saber, o famoso Kim Jong-un. A presença norte-americana se fortaleceu e ao longo das décadas seguintes a Coreia do Sul passou por ditaduras militares, antes de se transformar em uma democracia e potência econômica, na qual a gente tem algumas tecnologias, né, sul-coreanas, entre elas a mais famosa, os celulares da Samsung e os carros, né, meu camarada Vitão? Sim. Da Hyundai. Carros das marcas como Kia, Hyundai. A Coreia se tornou uma potência mundial no ramo tecnológico, enquanto a Coreia do Norte acabou se fechando e foi se construindo também uma narrativa misteriosa por detrás da Coreia do Norte. A gente sabe que a fundo não há todo este mistério, né, na qual boa parte das pessoas que defendem o capitalismo e da direita global que afirmam que na Coreia tudo é controlado, há lavagem cerebral e uma série de outras lendas, mas uma coisa é fato, a Coreia do Norte se fechou, a Coreia do Sul se expandiu para o mundo e a gente tem isso no nosso dia a dia com os doramas, com comida coreana, vestimentas, o K-pop, as marcas de carro, a tecnologia em si. Exatamente isso que o Vitão falou, pessoal. Então, assim, por fim, a divisão da Coreia permanece até como um dos maiores símbolos da Guerra Fria, tá, pessoal? Como a gente falou num dos episódios anteriores, onde a gente comentou sobre... a gente detalhou, na verdade, a gente não comentou, né, Vitão? A gente detalhou com detalhes específicos o que foi a Guerra Fria. E assim, o fim da Guerra Fria, a gente já falou no episódio anterior, que foi a Guerra do Vietnã. E o início dela, a gente pode dizer que de fato foi, né, essa divisão da península entre Coreia do Sul e Coreia do Norte por volta da década de 50, né? E assim, chegamos ao fim, né, pessoal? O que você tem a dizer, Vitão? Bom, galera, a gente chega ao fim mais um episódio aqui do Historioteca. Hoje a gente viu como a Península Coreana passou de colônia japonesa à linha de frente da Guerra Fria e como a Guerra da Coreia não apenas dividiu um povo, mas também inaugurou uma nova era de confrontos indiretos entre as superpotências, no caso, né, Estados Unidos e União Soviética. Foi um conflito brutal, muitas vezes chamado de Guerra Esquecida. Porém, os efeitos continuam determinando a geopolítica do leste asiático e as relações internacionais até os dias de hoje. Se você gostou desse episódio, siga o História Sem Crise e acompanhe os demais episódios aqui do Historioteca, tanto no Spotify quanto no YouTube. E também siga a gente em todas as outras redes sociais, principalmente o Instagram e o TikTok. Avalie nosso podcast, compartilhe com seus amigos e ajude a nos levar cada vez mais a história para outras pessoas. Eu sou o professor Vitor Mascarini. E eu sou o sensei de 1000 nomes. E a gente espera que vocês nos aguardem até o próximo episódio, ou aqui do Historioteca, ou de um outro quadro do História Sem Crise. Até lá, lembre-se, a história não é passado morto. Ela continua viva, nos ensinando e nos desafiando. Valeu!